Fala aí pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre estrutura hiperestática e vamos analisá-la segundo o método das forças. A estrutura analisada é essa aqui, que é um pórtico onde nós temos no apoio A um apoio de terceiro gênero e em B um apoio de primeiro gênero. E aí temos 2 metros de altura, 4 metros de base e um carregamento de 7 kN por metro. O nosso plano de voo consiste em, primeiro, obter o grau de hiperestaticidade. Em função desse grau de hiperestaticidade, a gente define o nosso sistema principal. A partir daí, a gente analisa o caso 1 e o caso 2, a gente vai entender quais são esses casos. Em função desses casos, a gente consegue obter esses coeficientes de flexibilidade e, depois disso, a gente restabelece as condições de compatibilidade da estrutura e, por fim, a gente consegue obter as reações de apoio da nossa estrutura. Agora, começando pelo grau de hiperestaticidade, nós vamos analisar a estrutura como um todo. Temos que, no apoio A, um apoio de terceiro gênero, como está visto aqui, e em B, um apoio de primeiro gênero. Isso quer dizer que nós temos na nossa estrutura 4 reações de apoio incógnitas. No entanto, nós temos apenas 3 equações de equilíbrio, uma vez que essa estrutura está no plano XY. Dito isso, nós temos um problema, porque nós temos 4 reações de apoio, mas só temos 3 equações de equilíbrio. E aí, é isso que chama grau de hiperestaticidade. Quando você tem mais reações de apoio do que equações de equilíbrio. Então, você faz 4 menos 3, 1. Então, o seu grau de hiperestaticidade é igual a 1. Isso quer dizer que você não consegue resolver essa estrutura apenas utilizando as equações de equilíbrio. E é aí que entra o método das forças, porque ele diz o seguinte: se você tem o grau de hiperestaticidade igual a 1, você vai ter que remover um vínculo da estrutura. Se você tem o grau de hiperestaticidade igual a 2, você vai ter que remover 2 vínculos da estrutura. E aí, remover vínculos é o quê? Basicamente, você vai ter que remover um desses 3 apoios, reações de apoio, ou essa reação de apoio, ou então adicionar uma rótula aqui nesse ponto. E aí, uma vez que você faça, por exemplo, remover um desses apoios aqui no ponto A, que é o caso nosso, você consegue resolver a partir da sequência de cálculo que o método das forças oferece. Nesse caso, nós vamos remover esse apoio MA e a partir daí nós vamos dar sequência no nosso cálculo. O próximo passo é definir o nosso sistema principal. O nosso sistema principal é basicamente a nossa estrutura sem o carregamento, onde nós vamos apresentar aquele vínculo que a gente removeu, que no caso era o nosso MA, e vamos chamar ele de X1. E, como aqui a gente tinha um apoio de terceiro gênero, mas como a gente removeu o MA, esse agora se torna um apoio de segundo gênero e vai ter um X1, um momento aplicado aqui nesse ponto A. Então, essa é a nossa estrutura, nosso sistema principal. Vamos analisar agora o que a gente chama de caso zero, que é basicamente a nossa estrutura com o carregamento original e no ponto A já é contabilizado que a gente retirou o nosso vínculo. Então, tínhamos um apoio de terceiro gênero, agora temos um apoio de segundo gênero. E aí nós vamos resolver essa estrutura obtendo as reações de apoio. Vamos começar pelo somatório de momento em relação ao ponto A, adotando o momento positivo no sentido horário. E assim, nós vamos contabilizar o momento devido a essa força distribuída de 7 kN, mas vamos transformar primeiro ela em uma carga concentrada, que é basicamente multiplicar os 7 vezes a distância de A até B, que são 4 metros, então 7 vezes 4, 28. Esse momento ele vai estar nesse sentido, então ele vai considerar positivo, e vai ser 28 no caso, que é a carga concentrada, vezes a distância do ponto A até a linha de ação dessa carga 28, que são 4 dividido por 2 metros. Então vai ser 28 vezes 2 no sentido positivo. E também vamos ter um momento devido a essa reação VB, que vai estar nesse sentido, e vai ser o quê? VB vezes 4, que é a distância de A até a linha de ação dessa força. E nesse caso são 4 metros. E ele vai ser no sentido anti-horário e entra com sinal negativo. Como não temos mais nenhum momento, a gente iguala a zero e encontra uma reação VB igual a 14 kN. E agora, fazendo o somatório de força ao longo do eixo Y, nós vamos considerar VA para cima, VB para cima e o 28 kN para baixo. E aí encontramos um VA igual a 14 kN também. E por fim, HA, a gente já sabe que HA igual a zero porque não tem nenhuma força no sentido de X. Agora nós vamos obter o diagrama de momento fletor do caso zero. E perceba que essa parte vertical aqui do pórtico não põe momento porque essa reação VA não gera momento
aqui nessa parte vertical. No entanto, nessa parte horizontal aqui em cima, vamos ter um momento devido a essa carga distribuída de 7 kN por metro. E para obter esse valor de 14 aqui no centro do vão, a gente utiliza aquele artifício que é o QL ao quadrado sobre 8. Vou até deixar um vídeo aqui onde a gente explica como fazer esse traçado de diagrama de momento fletor de forma bem clara e objetiva. Agora, vamos analisar o nosso caso 1. O nosso caso 1 é a nossa estrutura sem o carregamento principal, só que agora vamos adicionar aquele x1 que a gente obteve lá no sistema principal. E esse x1, nós vamos chamar ele de x1 igual a 1. Então, vamos adicionar como se fosse um momento concentrado aqui no ponto A de magnitude 1. E, novamente, nós vamos obter as reações de apoio dessa estrutura. Vamos começar pelo somatório de momento em relação ao ponto A. Vamos adotar um momento positivo no sentido horário também. E aí, em relação ao ponto A, vamos ter somatório de momento. Então, vamos ter o 1 negativo. Então, entra para cá com o sinal negativo. E vamos ter um momento devido a essa força VB, que vai estar nesse sentido também. E vai ser VB vezes 4. Entra com sinal negativo também. E aí, encontramos um VB igual a 0,25. Isso quer dizer que o VB está apontando para baixo e não para cima, como a gente estimou inicialmente. E agora, fazendo o somatório de força ao longo dos fluidos, nós vamos considerar o VA apontando para cima e o VB apontando para cima também. E aí, a gente encontra um VA igual a 0,25, ao contrário do VB, que foi menos 0,25. E o HA, por sua vez, é igual a 0. Na sequência, vamos obter também o diagrama de momento fletor para o caso 1. E percebe que aqui no ponto A temos um momento concentrado. E aí, ao longo dessa barra vertical, nós vamos ter um momento de menos 1, um momento constante. E aqui em cima, nessa barra, vamos ter um momento devido a essa reação de 0,25. E aí vai dar 1 aqui também, menos 1 aqui no ponto final dessa barra. Uma vez analisados os casos 0 e 1, vamos agora definir os coeficientes de flexibilidade. Esses coeficientes são definidos por esses símbolos aqui, que é o ΔI 0 e ΔI para esta estrutura que tem 1 grau de hiperestaticidade. Quanto maior o grau de hiperestaticidade, maiores são esses números de coeficientes. Como está apresentado aqui nesse textinho, esse ΔI 0 significa que, no nosso caso, é a rotação, porque a gente está trabalhando com a substituição do momento MA na direção do vínculo eliminado, ou seja, a rotação na direção do MA associado ao hiperestático x1, que é aquele momento 1 que a gente adicionou, devido à solicitação da carga externa. Agora, esse ΔI é a rotação na direção do momento que a gente retirou, devido ao hiperestático x1, também devido ao momento x1. Para a gente obter esses coeficientes, nós vamos utilizar tanto os diagramas de momento fletor para caso 0 e caso 1, e vamos utilizar também essa tabela de Kurt-Pyer. Aqui é só você jogar no Google, aí você vai encontrar essa tabela, ela é bem mais completa, mas para o nosso caso, nós vamos precisar só dessa partezinha aqui. Essa tabela me permite multiplicar um diagrama de momento fletor pelo outro. Então, vamos multiplicar esse diagrama do caso 0 pelo caso 1, para obter o deslocamento 1, 0, o ΔI 0, e vamos multiplicar o caso 1 pelo caso 1 para obtermos aquele deslocamento 1. Aqui temos o formato da curva em um diagrama e aqui temos o formato de uma curva em um outro diagrama. Então, a gente vai multiplicar, por exemplo, esse por esse através dessa relação. No nosso caso, temos o que? Para a parte vertical, aqui não temos diagrama e aqui temos o diagrama retangular. Mas como aqui não temos 0 por alguma coisa é 0. Então, nesse caso, nós vamos multiplicar somente essa parte de cima, que temos aqui uma parábola de segundo grau, então, essa situação aqui. E aqui temos um triângulo, aí, nesse caso, essa situação aqui. Então, como temos um triângulo e aqui temos a parábola, vamos utilizar essa relação, que é a relação que liga os dois. Essa relação diz o seguinte: 1/3 de L, L é o comprimento da nossa barra, vezes o MA. Nesse caso, o MA é o momento do triângulo, então aqui é menos 1. E o M barra, que é o momento no centro do vão da parábola de segundo grau, que nesse caso é 14. Então, para obter o ΔI 0, vamos ter 0 inicialmente, porque é multiplicando essa parte vertical, é 0 por 1, então é 0, mais essa relação aqui, que é 1/3 de L, M, M barra.
Um terço de L, o L é 4 metros, é a nossa viga. O MA é o momento no triângulo, então é menos 1, então aqui menos 1. E o M barra é o momento na parada do segundo grau, que é 14. E aí encontramos menos 18,67. Perceba que o deslocamento 0 ele é multiplicado pelo E, que é o modo de elasticidade, e o momento de inércia da nossa estrutura. Para obter o deslocamento 1, nós vamos ter que multiplicar o caso 1 pelo próprio caso 1. Então, nesse caso aqui, na parte vertical, vamos ter um retângulo por um retângulo, e vamos utilizar essa relação. E aqui na parte horizontal, vamos ter um triângulo por um triângulo, e vamos obter essa relação. Então, começando pela parte vertical, vamos ter L, M, M. O L é 2 metros, o M é menos 1 e menos 1, em ambos os casos. E a parte secundária, vamos ter um terço de L, M, M. Então, um terço, o L é 4, porque estamos trabalhando com essa barra horizontal. E também o M é menos 1 nos dois casos. E aí encontramos o valor de 3,33. O próximo passo agora é restabelecer as condições de compatibilidade da nossa estrutura. Já conseguimos obter o delta 0 e o delta 1. E agora vamos ter que obter o x1, o real valor de x1. No início do exercício, nós definimos que x1 era igual a 1 apenas para efeito de cálculo, né? Para a gente conseguir chegar e definir esses dois deslocamentos aqui, o delta 0 e o delta 1. Mas o real valor de x1 não é 1. E aí a gente vai utilizar essa equação aqui para encontrar esse valor de x1. Onde temos o deslocamento devido ao carregamento externo, a gente deixa sozinho, e o deslocamento devido ao x1, a gente multiplica pelo x1, e aí igual a 0. Então, a gente vai ter o delta 0, esse valor, o delta 1, esse valor, e o x1 igualando a 0, encontramos um x1 igual a 5,60 kN, que é o real valor do momento x1. E o x1 é igual ao MA. Então, aqui a gente já conseguiu encontrar a nossa reação de apoio, o MA, que é exatamente isso aqui. Então, a gente já conseguiu encontrar a nossa reação de apoio inicial, que é aquela reação de apoio que a gente removeu lá no início, que é o vínculo que a gente removeu. Perceba que encontramos o x1 igual a 5,60 kN positivo. Então, a gente tem que saber como posicionar aqui para que esse momento seja positivo. E aí, o correto é nesse sentido. E, finalmente, chegamos agora na parte de definir as reações da nossa estrutura real, da nossa estrutura completa. Para definir a reação VA, HA e VB, dito que nós já encontramos a reação MA, vamos ter que utilizar a mesma lógica que a gente utilizou para calcular o momento MA no passo atrás, que é o VA no caso A0 mais o VA no caso 1 vezes o x1. O VB é a mesma coisa. O VB no caso 0 mais o VB no caso 1 vezes o x1. E o HA a mesma coisa. Então, no caso 0, nós encontramos a reação de apoio, VA, igual a 14. Já no caso 1, nós encontramos a reação VA igual a 0,25. E o x1 é igual a 5,60. Então, encontramos um VA total, ou seja, um VA real da nossa estrutura igual a 15,4 kN. O VB, para o caso 0, foi igual a 14. Agora, para o caso 1, o VB foi 0,25, menos 0,25, e aí encontramos o VB para a nossa estrutura real de 12,6 kN. E como o HA foi igual a 0 em ambos os casos, ele permanece igual a 0. E assim a gente chega no final do nosso exercício, tendo, portanto, obtido as 4 reações de apoio desse pórtico hiperestático. Até a próxima.